Amados, abram as Bíblias no Evangelho de João, capítulo de número 10. Mais uma vez, nós estamos trazendo uma mensagem que foi pedida, foi sugerida por um irmão. Dessa vez foi o irmão Washington. O irmão Hernandes já fez isso, o irmão Washington, outros irmãos também. E volto a lembrar os irmãos que os membros da igreja tanto podem como devem sugerir temas, textos e mensagens. E, na medida do possível, a gente vai se empenhar para expor aquilo que, eventualmente, um irmão esteja ansioso por conhecer melhor e que, certamente, por ser palavra de Deus, trará o devido benefício para toda a igreja. Amém, amados? Esse texto, Evangelho de João, capítulo 10, traz aí uma certa dificuldade de interpretação, que nós não podemos negar que exista, porque ela existe mesmo. Alguns textos da Escritura Sagrada trazem dificuldades de interpretação. E esse daí é um deles, até porque é uma parábola. No começo do capítulo aí, Jesus está contando uma parábola e as parábolas, por si só, não são fáceis de ser compreendidas, boa parte delas. E essa daqui, então, provavelmente a única do Evangelho de João, e com algumas características novas no que diz respeito ao que a gente conhece sobre parábolas, né? Então, requer de nós a devida atenção para que, eventualmente, não estejamos incorrendo no mesmo erro de muitos que, por não compreenderem adequadamente, acabam ensinando erradamente. A consequência disso é que a igreja fica mal instruída. E mal instruída torna-se alvo fácil do inimigo ou não se arma adequadamente para a batalha, para a peleja que está aí diante de nós. Amém, amados? Então, um conhecimento adequado da Escritura, a interpretação adequada desses textos é indispensável para que nós não estejamos correndo perigos inúteis ou desnecessários. Tá bom? Vamos ler os versículos do 1 até o 21. A gente começa essa ministração hoje, mas ela se estende até o domingo que vem. A gente começa hoje, mas termina no próximo domingo. Tá bom? Vamos à leitura, todos encontraram? João capítulo 10, versículo 1 em diante, Jesus, o bom pastor. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas, de modo nenhum, seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor.
Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entrar e também para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam, ele tem demônio e enlouqueceu. Por que o ouvir? Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? O versículo 21, que é o último que a gente leu, alguém dos que estão dando ouvidos aí às palavras do Senhor, vão se levantar em defesa do Senhor Jesus, dizendo, não, esse homem não fala como um endemoniado, não, e ainda os demônios, eles não iriam restituir a vista a um cego, eles não iriam curar um cego. Nós lemos aqui boa parte do capítulo e não ouvimos falar de cego algum, né? Na verdade, essa conversa começou no capítulo de número 9. O capítulo de número 10, isso aí que a gente leu, é apenas uma continuação de algo que está acontecendo em virtude de o que foi narrado aí no capítulo de número 9. O Evangelho de João, ele narra bem menos milagres do que os outros evangelhos. Os outros evangelhos a gente simplesmente não consegue contar. Tem gente que contou, diz que Mateus narra tantos, Lucas narra tantos, mas são tantos que ninguém para contar. No Evangelho de João são apenas 7 milagres, né? O 6º deles é esse do capítulo 9. Jesus, então, cura um cego de nascença. Ele está na cidade e eles veem um cidadão, está no começo do capítulo 9, os primeiros versículos, indivíduo cego, certamente pedindo esmola. E a informação que a gente tem é de que esse menino nasceu cego, esse rapaz nasceu cego. Está no capítulo 9, versículo 2. E os religiosos ou os discípulos de Jesus vão perguntar, né, vendo aquela situação, Senhor, quem pecou? Né? Afinal de contas, o que foi que alguém fez de ruim para esse menino herdar uma condição terrível dessa, né? Nascer cego? E a pergunta dos discípulos é essa, né? Quem pecou, ele ou os pais dele? Bom, para ele ter pecado, para já nascer cego, é meio complicado, né? O que é que o camarada fez? Então, há quem sugira aí até uma menção a vidas passadas, vidas anteriores, uma sugestão à questão da reencarnação, que sabidamente é uma heresia, a Bíblia não confirma essa heresia. Não existe reencarnação. Cada um de nós vive uma vez só nessa terra. Depois disso, segue-se juízo. O homem está disposto a morrer uma vez só. Não há reencarnação. Os saduceus acreditavam nisso, e os discípulos certamente estão pensando nessa possibilidade. Afinal de contas, o que esse camarada fez para nascer cego, né? Ou será que foram os pais dele que cometeram alguma coisa? E Jesus explica lá, então, não, ninguém pecou para que isso acontecesse. Nem ele, nem seus pais. Mas, precisamente, para que o poder de Deus fosse exaltado ali naquele dia, naquele momento, por meio daquele rapaz cego. O fato desse homem ex-cego agora, né? Não é mais cego, estar andando pela cidade, sendo reconhecido pelas pessoas, chama a atenção dos religiosos. E interrogam o rapaz, interrogam os pais do rapaz, e é uma confusão tremenda, e querem saber quem foi que te curou. Foi o homem que vocês chamam aí de Jesus.
Não tinha nem muita intimidade entre ele e Jesus ainda. Jesus apenas lhe fez o bem e não houve nenhuma identificação. No final do capítulo, a partir do versículo 35, é que Jesus, então, encontra-se com o rapaz, está perambulando por ali, ouvindo Jesus que tinham expulsado, né? Porque expulsaram o rapaz. Como quem diga, esse camarada era cego, agora está enxergando, foi o cão que tratou ele. Olha a situação. Estou engrossando a linguagem aqui para os irmãos compreenderem. Expulsaram o rapaz. Jesus fica sabendo, encontra com ele e pergunta, você crê no Filho do Homem? E ele responde, quem é, Senhor, para que eu creia? E Jesus, então, já tem visto, é o que fala contigo. Então, Jesus se identifica para ele assim. Versículo 39, olha só que interessante. Prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo. Estamos no 9, tá? 9:39. Eu vim a este mundo para... Vocês estão acompanhando, amados? Eu vim a este mundo para... Isso, para nada. Né? Eu vim a este mundo para juízo. Jesus veio a este mundo para juízo. A fim de que os que veem, ou melhor, os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Como assim? Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele responderam, acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem que não são cegos, subsiste o vosso pecado. E então entra no capítulo 10 aí. Os objetivos de Jesus narrar essas coisas em parábolas é precisamente para que pequeninos, pobres, desprezados, gente sem muita ou mesmo sem nenhuma importância, compreendesse a mensagem do Senhor Jesus, ao passo que doutores, magnatas, reis, autoridades, gente que se julgava ser alguma coisa, não compreendesse nada. E Jesus conta uma parábolazinha muito simples, apenas uma narrativa acerca de um costume muito comum naquela região, acerca da criação coletiva de pequenos animais. Aqui no Nordeste a gente chama de criação, né? Que são os animais pequenos, né? Carneiro, as ovelhas e as cabras, né? E vejam então o que é narrado nesses 5 primeiros versículos. Em verdade vos digo que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Salteador é assaltante, tá bom? Para ninguém pensar que salteador é que anda saltando cerca, não. É assaltante. Ué, pastor, e ladrão e assaltante não é a mesma coisa, não? Não, não é não. Um furta, o outro rouba. Uai, pastor, e furtar e roubar não é a mesma coisa, não? Não, não é não, tem diferença. Inclusive as delegacias têm até esse nome. Quando eu era menino, eu achava delegacia de roubos e furtos. Uai, achava que era a mesma coisa. Não. O que é furtado é aquilo que desaparece, sumiu. Quem pegou? Não sei, estava bem aqui, sumiu, desapareceu, foi furtado. Assalto, quando o camarada chega, bota um revólver em mim e me toma, e às vezes me dá uma taca para tomar ou até me mata. Esse é o assaltante. Então, inclusive há 2 palavras gregas distintas. O ladrão ele é chamado de kleptos, daí o nosso nome kleptomaníaco, né? Vocês já ouviram falar em gente kleptomaníaca, né? E o outro nome para assaltante ou salteador, o violento, é listis. Então, essas 2 palavrinhas, né? Jesus está englobando todo tipo de gente desonesta, todo tipo de gente mau caráter que tira, de alguma maneira subtrai o que é alheio, seja por meio de artifícios lisonjeiros ou sorrateiros, na manha, por assim dizer, ou seja, na bruta mesmo, tomando na marra, ameaçando, batendo, matando. Jesus não está deixando ninguém de fora.
Então ele está explicando essa situação. Quem entra pelo aprisco, mas que sobe por outro lugar, que pula a cerca, que não entra pela porta, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Agora, olha o detalhe. Para este, o porteiro abre. O porteiro abre a porta para que esse pastor das ovelhas entre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as ovelhas pelo nome, e as suas próprias ovelhas ele chama pelo nome e as conduz para fora, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, preste atenção nisso, vai adiante delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz do pastor. Versículo 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui para vocês, irmãos. Vocês têm paciência? Amém? Bom, para mim fica muito simples, é muito fácil compreender tudo isso daqui, menos a parte coletiva, porque nós nunca tivemos esse hábito de compartilhar aprisco com ninguém, né? O nosso era só nosso mesmo e não tinha nem um cabrito de ninguém no meio dos nossos. Mas eu vou ilustrar para os irmãos como é que acontecia. Todo mundo numa determinada comunidade tinha ali suas ovelhinhas. E de noite, para evitar de um ladrão roubar, de um cachorro, de um vizinho, ou mesmo de um lobo vir comer as ovelhas, a comunidade construía um aprisco coletivo. Um aprisco é um curral bem grande, com a cerca alta, onde os animais passavam a noite, em segurança. Sempre tinha nomeado por alguém da comunidade um que era o porteiro, algum ali, ou eles revezavam ou pagavam um salário para um tomar conta da porta. Ele ficava ali na porteira daquele aprisco. E de manhã, então, chegava. Lá ia eu buscar as minhas ovelhas, lá ia o Nonato buscar as dele também, lá ia o Antônio buscar as deles, porque as ovelhas de todo mundo estavam naquele mesmo lugar. Bom dia, seu porteiro. Opa, bom dia, seu Antônio. Veio buscar suas ovelhinhas? Vim. Pois não, pode entrar, vai lá. Opa, seu Nonato, veio buscar suas ovelhas? Sim, vim buscar minhas ovelhinhas à vontade. Abri a porteira, vai buscar as ovelhas. Se fosse no Piauí, né? Vai buscar as ovelhinhas. E assim era feito. Um detalhe que a maioria desses jovens que estão entre nós nunca vão entender, vão morrer sem entender, é que realmente, amados, a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Cada um tem um jeitinho de falar. Um leva um sal ou uns carocinhos de milho numa banda de uma cabaça, sacode ali, chacode, o barulhinho do milho, tchap, tchap, chama pelo nome, maiada, vermelhinha, roxinha, e elas, responde, e vão atrás. E o camarada vai adiante, as ovelhinhas dele vão seguindo. De maneira que cada um levava suas ovelhinhas. Ia levar para quê? Para pastar, para beber, cuidar na vida, cruzar para nascer mais carneirinho, e cruzar com a certa, não pode cruzar irmão com irmão, senão nasce tudo atrofiado e aquele negócio todo. Então esse negócio da ovelha conhecer a voz do seu pastor não é nem um bicho de sete cabeças. A maioria dos irmãos aqui, por favor, não me interpretem mal, não estou chamando vocês de ignorantes nem de abestados não, tá bom? É só porque cada macaco no seu galho, né? Uns conhecem dessas coisas, outros não. A maioria dos irmãos vão olhar para um monte de ovelha e vão ver tudo igual, é ou não é? Tudo igualzinho, principalmente se for tudo branquinha, né? Não vão ver diferença nenhuma. Mas nós não. Nós que eu estou dizendo, porque eu lidei com isso muitos anos. Muitos anos da minha vida lidando com cabra, com ovelha, com gado, com porco, galinha. Então, realmente, a gente conhece. Um detalhe pode ser mínimo. A gente sabe separar uma da outra. Opa, aquela ali é mãe daquela, que é irmã daquele lá. O carneiro, que é o pai, é aquele ali. Sabe tudo. O nome, como é o nome? Essa aí é a Esmeralda. Beleza. E aquela lá? E a gente sabe o nome de todas mesmo. Pode ter 200, que a gente sabe de uma por uma. Não confunde, não. O pastor simplesmente conhece. Você acredita nisso? Pode acreditar, não estou inventando história, não. É desse jeito mesmo. Quem já mexeu com criação aqui, além de mim? Hein? Cambada de povo urbano. Tem ninguém da roça aí. Ninguém criou umas ovelhinhas? A irmã Assunção criou. É assim ou não é, irmã Assunção?
Pode ter o tanto que for que a gente sabe qual é qual, sabe o nome, sabe quem é. E elas conhecem a voz da gente. Quando a gente chama, elas vêm. Acontecia assim, amado. Jesus está narrando ali para aqueles indivíduos que estão ali brabos com Jesus, com a história de ter curado o cego. Jesus está narrando essa parábola para eles. E, evidentemente, para os discípulos também, que o objetivo é ensinar os discípulos, né? Mas, evidentemente, as multidões estão do lado, está todo mundo ouvindo. O pastor da ovelha chama a bichinha pelo nome, vai adiante, leva ela segue o seu pastor a conhece e ela conhece o pastor. E detalhe, ela não segue outro pastor, ela não segue alguém que ela não conheça. É impressionante vocês verem a obediência daquelas ovelhinhas àquele menino, aquela pessoa que está acostumada a lidar com elas, e de repente chega um estranho que elas nunca viram, está no meio, tenta chamar, faz uma gracinha e elas, correm, tem medo. É claro que com o tempo vai pelejando, vai lidando com elas, bota um milhozinho na boca, elas vão amansando, mas de imediato nem pensar. Elas correm do estranho, não seguem o estranho. O animal tem essa inteligência, não vai atrás de qualquer um de jeito nenhum. E Jesus conta essa historinha, essa parábola para aqueles homens. O que a gente aprende disso aí, amados? A primeira coisa que a gente aprende está no versículo de número 1, quando ele vai dizer que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. Presta atenção, amados. Agora que eu contextualizei a coisa para os irmãos, vamos lá. Jesus está dizendo que existe um aprisco. Obrigado, filha. O aprisco tem cerca, o aprisco tem porta, o aprisco tem porteiro, e dentro do aprisco tem ovelhas. Jesus está deixando claro que é perfeitamente possível que dentro do aprisco existam pessoas que não deveriam estar ali, mas estão. Como entraram lá? Pelo porteiro elas não passaram, elas não entraram pela porta. Não foi como o dono da ovelha que chegou, bom dia, vim buscar minhas ovelhinhas, opa, à vontade, vai lá. Esses ninguém viu entrando, mas entraram. Ninguém sabe por onde entrou, mas entraram. Ninguém sabe como entraram, mas estão lá dentro. Isso adverte a igreja, amados, adverte a nós acerca da presença no meio da igreja de pessoas conduzindo o rebanho sem a devida competência para isso. E a segunda parte, quando Jesus então vai explicar a parábola para aquelas pessoas, vai deixar isso ainda mais claro. É penoso para nós, preocupante para nós, viver mediante essa convicção. Às vezes nós nos deparamos com um camarada que fala tão bonito, canta tão bonito, um terno tão bonito que a gente fica até meio constrangido de cumprimentar o cara. Parece o rei. À frente, digamos, do rebanho, sem jamais ter sido qualificada para isso. E é curioso que, de alguma maneira, pessoas estão seguindo estes maus obreiros. As ovelhas estão sendo vítimas desses ladrões e salteadores.
Há o emprego da violência, o salteador que chega mesmo atirando, cortando a cabeça, matando ali, dilacerando naquele lugar mesmo. Já aconteceu conosco lá nas terrinhas lá do meu pai. O dia amanhece, o vaqueiro vai buscar a vaca para tirar leite, está a cabeça, o couro e o fato lá. O camarada foi na madrugada, matou a vaca, carregou, deixou só o lugar. Isso é o violento. Mas há 2 anos atrás, 2 ou 3 anos atrás, o camarada levou quase 30 vacas do meu pai sem estardalhaço nenhum. Conhecia o gado, foi, tocou, levou para uma fazenda vizinha, lá botou em cima de uma carreta e tirou no mundo até hoje. Suspeita-se, evidentemente, quem foi, mas não viu, não tem uma foto, não tem um vídeo, não tem nada. Esse é o ladrão. Então, qualquer pessoa está sujeita a ser vítima do ladrão ou do salteador, do que leva na manha ou do que leva na bruta. E dentro da igreja é a mesma situação. Os camaradas estão do lado de dentro, mas eles não estão nem um pouco preocupados com o destino da ovelha, eles não estão nem um pouco preocupados com a proliferação, o crescimento, a saúde do rebanho. Eles querem, de alguma maneira, se valer do rebanho. Por enquanto, nós estamos falando no ladrão, no salteador, mas ainda vai entrar um outro personagem aqui na história, que é parceiro desse ladrão, desse salteador. Vai ser chamado de mercenário. É aquele que está lidando com as ovelhas, mas está lidando com as ovelhas porque está havendo alguma recompensa. Esse nome mercenário, para quem gosta de assistir filme, você vai ver muito aí, desde aqueles filmes de Bang Bang lá dos Estados Unidos, o camarada que era então o velho oeste americano, era mercenário exatamente para entrar em guerras contra índios, contra outros fazendeiros. Ia para uma guerra, não era por amor àquela nação, não, é porque estavam pagando para isso, né? Nem por obrigação, por ser alguém daquela nação, mas porque recebia. E na igreja é a mesma coisa. Está cheio de gente pastoreando o rebanho, mas não por causa do rebanho. Está nem aí para a ovelha, quer que a ovelha se arrebente para lá. Está preocupado com o que ele vai comer da ovelha. Então é um pouco assustador esse versículo primeiro, quando nós temos essa constatação. Alguém que não entrou pela porta está do lado de dentro, causando estrago. Que coisa, né? Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. E aí segue todo esse relato que eu acabei de fazer para os irmãos. Versículo de número 6. Algo bastante comum, amados, que aconteceu muito. No Novo Testamento a gente vai ver isso se repetir algumas vezes. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Nem aqueles fariseus e nem tampouco os discípulos. Os próprios discípulos, em algumas ocasiões, você vai ver isso em Mateus 13, Mateus 15, os discípulos chamando Jesus, a parábola do semeador, na parábola do joio, nas questões do divórcio, que nem é parábola, em momento em que Jesus está a sós com os discípulos chamam Jesus num canto, no particular, e dizem: Jesus, eu não entendi esse negócio, a gente não entendeu não, como é que é isso aí mesmo, hein? E aí Jesus vai e explica direitinho. Evidentemente, nós estamos o tempo todo diante da possibilidade de ter um contato com alguma passagem da Escritura e não entender adequadamente, imediatamente, a mensagem que está sendo dada. Por isso, assim como os discípulos não tiveram vergonha de ir até Jesus e dizer: Senhor, explica-nos essa parábola aí direito, todos nós devemos fazer a mesma coisa. Olha, a gente não entendeu bem esse negócio não. Como é que é isso aí mesmo? Opa, vamos estudar juntos. Olha, você sabe que eu também não entendi bem, então está aí uma excelente oportunidade para a gente caprichar e buscar entendimento adequado acerca dessa passagem.
Para isso, a igreja tem a sua escola bíblica. Escola bíblica é essa que, inexplicavelmente, quando chegar lá no céu, se eu lembrar, vou botar aquele caderninho que eu acredito que eu vá levar para o céu, não sei. Mas eu queria perguntar para Jesus: Senhor, por que o nosso povo é tão relaxado quando o assunto é estudar a palavra ou orar? O povo ruim de estudo. Por isso que escuta qualquer lenga-lenga lá e, glória a Deus. Glória a Deus o quê, irmão? Isso é heresia, isso não é evangelho, não. O nosso grupo de WhatsApp aí, tem hora que os irmãos compartilham coisa que me deixam com a cara no chão. E a coragem para eu dizer: irmão, pelo amor de Deus, tira isso daí. Nada a ver com o evangelho, não. Mas a música é tão bonita. É bonita por Satanás. Não tem nada a ver com o evangelho, não. Não é porque a musiquinha é bonitinha. É muito comum que a gente ouça algo da palavra, leia algo da palavra, tenha um contato com algo da palavra e não compreenda. Não é nem um bicho de 7 cabeças. Não fique pensando que você é a pior criatura do mundo, não. Olha aqui, mais um trecho da Escritura, onde diz que as pessoas estão ouvindo da boca do próprio Senhor Jesus e estão com as boquinhas abertas. Como é que é mesmo? Entendi, não. Imagine nós aqui agora, 2000 anos depois. Cultura, outra completamente diferente. O idioma, nada a ver. É claro que nós vamos ter dificuldade de interpretação. Se para eles não era fácil, imagine para nós. Conta uma parábola dessa aqui, de aprisco, um aprisco comunitário, porteiro que abre a porta, pastor que vai buscar a ovelha, ovelha que entende a voz de pastor, pastor que entende a voz de ovelha. Daqui a pouco vão pensar que a gente conversa com a ovelha. Mé, 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 mé. Não, é uma coisa com lógica. Tem lógica na coisa, é sério o negócio. Eles não entenderam. Mas Jesus, caprichadamente, amorosamente, se empenhou por explicar. Olha os versículos de 7 em diante. Jesus, pois, lhes afirmou de novo. Jesus não é preguiçoso, nós também não. Jesus lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Detalhes aí, amados. Primeiro, Jesus está mudando a metáfora. Antes era pastor, agora é a porta. Primeiro ele era o pastor, agora ele é a porta. Detalhe que ele é a porta e ele continua sendo o pastor. Nesse mesmo texto, nós vamos ver Jesus sendo o pastor, ou melhor dizendo, o bom pastor, e Jesus sendo também a porta. Amém? Então vamos entender isso aí para que ninguém fique confuso. Peraí, pastor, Jesus era a porta ou Jesus era o pastor? As duas coisas. Tá bom? Entendam assim, Jesus é o bom pastor e Jesus é a porta das ovelhas. Certo? Amém? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, que Jesus já usa metáforas interessantes, principalmente no Evangelho de João. Mais para frente, capítulo 14, versículo 6, onde ele vai dizer: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele está dizendo que ele é o caminho, é porque existe uma estrada para a gente andar, um percurso para a gente percorrer. E esse percurso é ele mesmo. Amém, amado? O caminho que nos tira de onde estávamos e nos leva para onde vamos. Nos tira das trevas, nos leva para a luz. Nos tira do pecado, nos leva para a remissão. Nos tira do inferno, nos leva para o céu. Amém, amados? Jesus é esse caminho. Então, ele se identifica de várias formas, usa de várias metáforas para referir-se a si mesmo. Eu sou a porta das ovelhas. Agora, olha só, verso 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Volta lá para o versículo 1. Quem não entrou pela porta, antes pulou a cerca por algum lugar, é ladrão e salteador, assaltante. Eu sou a porta das ovelhas.
Quando Jesus diz o eu sou, e ele repete isso aí algumas vezes, ele está reclamando para si a autoridade divina. Ele está reclamando sua divindade. Eu sou Deus. Eu sou o Filho de Deus. Eu que salvo. Eu que perdoo pecados. Eu que conduzo para a vida. Amém, amados? Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Esse antes não diz respeito necessariamente aos falsos profetas do passado. Não, Jesus está fazendo uma menção atemporal. Qualquer um que não tenha passado pela porta é ladrão, é salteador. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 21, 22. Jesus mesmo deixa claro que naquele dia muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, curamos enfermos, ressuscitaram mortos, fizeram milagres aí adoidado. E o Senhor lhes dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Eu não chamei vocês, vocês não entraram pela porta, eu não sei quem é você, por mim você não passou, você pulou a cerca por algum lugar. Não se iludam com milagres, com sinais ou relatos de milagres, amados. O maior milagre que nós conhecemos é o arrancar alguém do inferno e torná-lo um merecedor do céu. Isso é que é milagre. Fazer um cego enxergar, um aleijado andar, é maravilhoso. Se acontecer aí, glória a Deus. Mas não é por causa disso que a nossa fé vai aumentar, ou nem por deixar de ver isso que ela há de diminuir. Amém, queridos? Amém. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Agora detalhe ainda no versículo 8. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Glória a Deus. As ovelhas não deram ouvidos aos ladrões e salteadores. Então pronto, está resolvido o problema. Bom, em partes, né, querido? Nem todos os problemas estão resolvidos. O camarada primeiro tenta ser ladrão, né? Vamos tentar levar essa ovelhinha numa boa? Vamos? Bita, vamos embora, a bicha não vai. Ao que o assaltante pensa? Rapaz, larga o machado na cabeça dela, rapaz, joga nas costas e vamos embora. Se não der numa boa, vai numa ruim. O certo aqui, vai. O prejuízo ele deixa. Não se iludam. Nesse mundo nós estamos o tempo inteiro sendo perseguidos. Do lado de dentro do aprisco tem ladrões e salteadores o tempo todo. Compete a você, ovelha do Senhor Jesus, no mínimo, não dar ouvidos, não ouvir a voz desse que não é o pastor das ovelhas. Não dar ouvidos a uma mensagem que não seja a mensagem do Evangelho. Não ser seduzido por nenhuma proposta que não seja o chamado para a cruz, o chamado para ser servo. Você foi chamado para servir. Amém, amado? Triste situação de uma criatura com quem eu conversava há algum tempo, essa semana agora, dizendo que se desiludiu completamente com a igreja, tendo problemas sérios deixando a mulher, problemas sérios com a família, no emprego. E no meio disso tudo, a melhor solução que ele arrumou foi abandonar a igreja, e o argumento foi o mais absurdo possível. A criatura abandonou a igreja e dizia que, deliberadamente, assim, na cara dura, é que não viu vantagem. A igreja não lhe serviu para nada. Aí eu falei, puxa vida, cara, então eu quero te cumprimentar, porque você é um herói. Você ainda passou muito tempo nela enganado, né? Porque a igreja não existe para te servir. A igreja não foi posta aqui para te servir. A igreja não tem nenhuma obrigação de te servir.
Você não entendeu nada. Você que foi chamado para servi-la. E você ficou esse tempo todo nela sob essa enganação, com essa ilusão na cabeça, esperando ser servido em alguma coisa. O próprio Senhor Jesus não veio ser servido e você pensa que a igreja tinha que te servir. Não, cara, tu demorou embora, vai lá. Suma. Ele já me ligou meio preocupado com as orelhas pegando fogo, querendo saber o que faz. Eu digo, você está fazendo pergunta besta, que você sabe o que tem que fazer. Cara, quase seria um pastor, andou pertinho de ser um pastor. E comete essa loucura. Somos chamados para servir, queridos, e não para ser servidos. Estamos aqui para que nós sejamos servos. Nós somos chamados para ser servos. Se a pessoa não entendeu isso, então ela ainda não entendeu nada. Ah, não vi vantagem em igreja. Não. Depende dos olhos que você esteja botando nela, vai morrer sem ver. E pelo contrário, vai ver muita desvantagem e vai sofrer horrores. Enquanto não entender que você foi chamado para servir. Quem serve aqui é você, sou eu. Nós nos servimos uns aos outros. Estamos aqui para isso, fomos chamados para isso. Versículo 9, o Senhor insiste. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Olha só que detalhe interessante. Entrará e sairá e achará pastagem. A segurança do aprisco em momentos específicos é indispensável para que permaneçamos vivos. A escuridão da noite reserva perigos terríveis. Lobos, ladrões, tudo quanto há de ruim. A segurança do aprisco até que o dia volte e a luz então ilumine tudo para que a gente ande sem perigos é indispensável. Mas o dia amanhece e é preciso sair. Nós estamos aqui na igreja, estamos nesse ambiente aqui fechado, onde aqui todo mundo é crente. Aqui não tem ninguém dizendo palavrão, aqui não tem ninguém andando pelado. Aqui, embora tenha alguém aí que a gente passou, está pregando, o cabo está no celular aí, coisa e tal, mas não tem ninguém com coragem para ver aí uma mulher pelada, né? Ou homem pelado, tem quem gosta também, né? Está todo mundo bem comportadinho aqui, né? Mas a gente sai daqui. A gente vai para casa, onde deveria ser outro aprisco seguro, um local 100% cuidado por Deus. Mas a gente acaba colocando lá algumas coisinhas com as quais Deus não tem intimidade nenhuma. É ou não é? Não responda, não. A gente vai para o trabalho, e lá no trabalho tem de tudo. Afinal de contas, a gente nem manda lá, a gente é empregado, né? Então lá tem de tudo quanto é mungango que você imagine na vida. Há perigos o tempo todo. É preciso comer, tem que achar pastagem. Se a gente não produzir, a gente não come. Não leva o feijão para casa, não paga as contas. A Sapisa vai tchá na luz. A Gespisa vai tchá na água. É preciso sair, voltar, entrar, sair, ir e vir, achar pastagem, sobreviver em segurança. Cuidados pelo bom pastor o tempo inteiro. Passando pela porta e não pulando cerca alguma. Dando ouvidos ao bom pastor e jamais ouvindo a voz do estranho. E sempre sabendo que esse estranho que pulou a cerca por algum lugar, é mau, é ladrão, desonesto, salteador, que está cuidando da ovelha, mas é porque ele quer alguma coisa em troca, ele quer se beneficiar da ovelha. E nós convivemos em meio a esses perigos, amados. Amados, isso não muda e nunca vai mudar. Enquanto nós estivermos nessa terra, sempre será assim. O Senhor Jesus conta outra parábola nos evangelhos sinóticos, acerca de dois construtores, um que era sábio e outro que era louco. Um que constrói a casa sobre a rocha, o outro que constrói sobre a areia. Cavar na rocha é difícil, cavar na areia é facinho.
A Bíblia diz lá nessa parábola que a tempestade veio contra as duas casas. Amados, as nossas vidas não estão imunes a tempestades, as tempestades virão. Querendo ou não querendo, a tempestade vem. A diferença é a construção da casa, não é a tempestade. Não é que alguém orou, Senhor, afasta essa tempestade. Não, a tempestade não foi afastada, ela veio. E bateu com força contra aquela casa, mas como ela foi construída na rocha, ela não caiu. A outra recebeu a mesma tempestade, os mesmos ventos, mas foi construída na areia e caiu. Não adianta pensar, se iludir e imaginar que os salteadores, os mercenários, os ladrões não estarão no nosso meio, que não estarão buzinando no nosso pé do ouvido, falando besteiras para nos desviar da verdade, nos atacando vorazmente, ferozmente, terrivelmente, como os ladrões e assaltantes que eles são. Eles vão nos atacar. Eles não têm pena, nenhuma compaixão. E olha, o versículo 10. Como eu digo, amados, alguns versículos da Bíblia são muito mal interpretados. Existem aí talvez uns 8 ou 10 aí, terrivelmente interpretados, e esse aqui é um dos campeões, esse versículo 10 aí. Como a turma interpreta mal isso daí. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí o pregador desprevenido, despreparado, preguiçoso mesmo, essa aqui é a verdade, sabe? Vamos logo rasgar o verbo. E vai e diz que esse ladrão aí é o diabo. E costuma perguntar para a igreja, quem é o ladrão? E a igreja todinha, é o diabo. Que diabo o quê, rapaz? A parábola não está falando de diabo nenhum. Tem diabo aí não. Tem bons servos dele, né? Esse ladrão, esse mercenário, esse assaltante, esse salteador, são bons secretários dele, sim, isso aí não tenham dúvida não. Mas não é diabo não, queridos. Está falando dele não. Esse ladrão, esse salteador, esse mercenário, nada mais é que aquele que está no aprisco, mas que não entrou pela porta, pulou por algum lugar, que está pelejando com as ovelhas, mas não é o pastor das ovelhas. Ninguém chamou ele para pastorear ovelha nenhuma. Ele não é dono de ovelha nenhuma ali, ele não foi comissionado para cuidar de ovelha nenhuma ali, ele não é funcionário de nenhum fazendeiro. Ninguém contratou ele para cuidar daquelas ovelhas, ninguém mandou ele cuidar daquelas ovelhas, ele não passou pela porta, o porteiro não conhece ele, ninguém viu ele entrar, mas ele está lá dentro. E uma vez no meio das ovelhas, o que eles fazem? Eles roubam, porque o trabalho do ladrão é esse, furtar, roubar. Ovelhas vão desaparecendo. A dó que a Raimunda e o João não estão ali hoje, que visitamos eles a semana passada, e o João contando para nós lá na terrinha dele, que vendeu o tiquinho de ovelha que sobrou, que já não aguentava mais, os camaradas levando de 5, 6 de uma vez. Para não se acabar o restinho, pegou o tiquinho que tinha e vendeu barato e acabou com a criação. O que vai acontecendo é que você vai vendo a ovelha sumir. Você não comeu, não vendeu, mas sumiu. Tinha 20, caiu para 15, já só tem 10, amanhã já só amanhece 8, está danado. Na igreja isso acontece, que é uma beleza, queridos, infelizmente. Esse ladrão vai roubando da maneira que é possível. De repente você olha para um lado, cadê o irmão fulano, rapaz? Cadê a irmã fulana? Pois é, o ladrão levou. Jogou uma conversinha no pé do ouvido. O quê? Pastor Walter? Rapaz, isso é um vagabundo, rapaz. É mesmo? Vamos embora. O quê? Aquela igreja lá? Não, cai fora. E vai indo.
E outros por os mais variados motivos dessa vida que, embora não venha um ladrão perturbar, você cria um ladrão no teu próprio coração. Preguiça, descaso, abandono, ingratidão, tudo quanto há. E vai deixando. A igreja sofre muito com isso. Além de roubar, ele mata. Mata mesmo. Simplesmente mata. Aqui é roubada, às vezes você ainda consegue ir atrás e reaver, traz de volta. Outra hora nem traz, mas pelo menos sabe onde foi parar. E aqui morre, não tem jeito. E ainda destrói. Quantas foram as ocasiões que nós chegamos, o camarada então matou uma reis, e deve ter acontecido alguma coisa, passou alguém, não sabe qual motivo, ele matou, mas não pôde levar. Quando for marchar, já estava fedendo, o urubu começando a rasgar. Destruição, destrói, quebra a cerca, deixa o aprisco sem segurança. Isso não é trabalho do diabo, mano. Não é o diabo que faz isso, não. Quem faz isso no aprisco são pessoas. Quem faz isso na igreja são pessoas. Maus pastores. Pastores bandidos. Pastores despreparados, preguiçosos, acomodados, não estudam e ainda criticam quem estuda, ensinam besteira. Deixam de ensinar o evangelho, até porque eles mesmos não conhecem. Como é que vão ensinar algo que não conhecem? Fraco, doente, que cai com muita facilidade. Qualquer ventinho que dá, está caindo. Fracos, não tem alimento. Nosso alimento é a palavra. Palavra que fortalece, que dá sustância, tutano. O trabalho do ladrão é esse. Ele vem e rouba, ele vem e mata, ele vem e destrói. O oposto do bom pastor, Jesus, diz que ele veio para que tivéssemos vida, e vida em abundância. É vida de verdade. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Olha o contraste, que é onde a gente vai encerrar hoje, que é da onde a gente vai começar na semana que vem. Olha o contraste, verso 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ele vê o lobo vindo e o que ele faz? Abandona as ovelhas e, como diz aqui no Piauí, tira por cima. Foge. E o que acontece? Então o lobo as arrebata e dispersa. Ao menor sinal de perigo, o cara cai fora. Você quer saber se um camarada é pastor de um rebanho mesmo? Não que seja errado o cara ganhar um salário. Nós não estamos aqui para criticar isso. Muito pelo contrário. Eu sou um dos que oro a Deus para que um dia eu não precise trabalhar secularmente e que a igreja possa me bancar para eu dedicar 100% da minha vida à igreja. Infelizmente, esse dia ainda não chegou. Quem sabe chegue um dia, né? Mas você quer saber se o camarada pastoreia as ovelhas por amor às ovelhas mesmo? Veja se ele pastoreia sem salário. Ou se ele pastorearia. Porque se a motivação para ele estar cuidando do rebanho de Deus for uma recompensa financeira, lascou-se. Uma coisa é ser remunerado. Outra coisa é o cara passar um sufoco. Se realmente não tem do que ele viver, aí é um problema sério. Mas as motivações para se cuidar da ovelha tem que ser a ovelha. A saúde da ovelha. O bem-estar da ovelha. O crescimento da... A segurança da... Isso. Se Jesus deu a vida pela ovelha, se o bom pastor deu a vida pelas ovelhas,
nós, imitadores do Senhor Jesus, precisamos fazer o mesmo. Como discípulos do Senhor Jesus, todos nós, darmos a vida uns pelos outros. Amém, amados? Amém. A gente corta a nossa mensagem aqui para recomeçá-la no domingo que vem.